Na aula de hoje de ANSYS PDL, iremos fazer uma análise de carga uniformemente distribuída. O exemplo será bem parecido com o da aula 1, iremos utilizar um feixe ou uma barra, e a carga uniformemente distribuída terá o valor de 200 N por metro e será aplicada nos primeiros 4 metros dessa barra. No centro dessa barra será aplicada uma força de 3.000 N e a barra mede um total de 8 metros. As unidades utilizadas nesse exemplo são Newton, metro, quilograma e segundos. A área de seção transversal dessa barra é retangular e mede 0,1 metros de largura por 0,15 metros de altura. O material dessa barra é o aço, o módulo de elasticidade dele é 210 GPa e o coeficiente de Poisson é 0,3. Aqui temos um exemplo dessa barra, o exemplo que a gente vai utilizar, e considerando o equilíbrio da barra, a gente obtém que a força de reação no ponto B é de 1.700 newtons, a força de reação no ponto A é 2.100 newtons. Na região entre 0 e 4 metros, a gente obtém que em 0 metros a gente vai ter a força cisalhante em 2.100 newtons e em 4 metros teremos a força cisalhante em 1.300 newtons. O nosso momento fletor no ponto 0 é 0 e no ponto 4 é 6.800 Nm. Na região entre 4 e 8 metros, nós teremos que a nossa força cisalhante no ponto de 4 metros é de menos 1.700 N e no ponto de 8 metros é de menos 1.700 N. E o nosso momento fletor em 4 metros é 6.800 Nm e o nosso momento fletor em 8 metros será 0 Nm. Aqui nós temos o exemplo do nosso diagrama de força de cisalhamento e do nosso momento fletor. Agora iremos fazer a análise no programa ANSYS PDL do nosso exemplo teórico feito à mão. Então, primeiramente, a gente vai mudar o diretório do nosso trabalho. Eu irei colocar na pasta aulas. E depois nós iremos mudar o nome do nosso trabalho. Vou botar aula 2. Após isso, nós iremos em Preference para colocar o tipo de trabalho que nós estamos executando. No caso é estrutural. Depois iremos em Preprocessor e iremos fazer bem parecido com o exemplo da aula 1, porque a geometria das duas aulas, dos dois trabalhos, é bem parecida. Então iremos em Element Type, vamos adicionar, vamos colocar Bin, feixe, e vamos colocar um feixe de 2 nós, porque a gente tem apenas 2 pontos fixos nesse problema. Iremos dar um OK, foi adicionado, a gente pode fechar. Depois iremos em propriedades dos materiais, iremos em Materials Models, iremos em estrutural, linear, elástico e isotrópico, porque o material não muda de acordo com a direção, a sua propriedade. Então iremos colocar aqui no valor de módulo de elasticidade 2,1 elevado a 11 Pascal, que daria 210 GPa. E aqui no coeficiente de Poisson, vamos botar 0,3. Nós damos um OK, podemos fechar. Agora vamos em seção e vamos criar a seção do nosso feixe, Então vamos em Common Sections e vamos colocar aqui, botar um nome, vou botar retangular, e a base da nossa seção era 0,1 e a altura era 0,15. Agora vamos dar um OK e podemos fechar aqui. Agora vamos em modelagem e vamos criar a modelagem do nosso problema. Vamos em pontos chaves
e vamos colocar aqui no plano cartesiano ativo. O nosso primeiro ponto chave, ele vai ser exatamente no centro do nosso plano cartesiano. Então a gente só dá um apply, ele foi adicionado. O nosso segundo vai ser adicionado 4 metros em x, então a gente aplica aqui. E o nosso terceiro vai ser aplicado a 8 metros, então a gente bota 8 e aplica. Pronto. Pode cancelar. E aqui está feito nossos 3 pontos chaves. Agora vamos interligar eles com linhas. Vamos em linha reta. Selecionamos 1, 2, 2, 3. E pronto. Está criada a nossa linha. Agora a gente pode ir para Meshing. Bom, agora depois de fazermos a modelagem, vamos para o Meshing. Indo em Meshing, que é criar a malha do nosso problema, a gente vai em Mesh Tool, vamos setar em linhas, a gente clica na primeira e na segunda linha, damos um OK, e a gente divide a nossa linha, eu vou dividir em 50, fazer 50 divisões de elementos nessa nossa linha. Damos um OK e nossa malha está criada. Após isso, vamos esconder, a nossa malha e deixar apenas a linha com o Eraser Hidden. Vamos clicar em Eraser Hidden, vamos em Mesh, a gente clica nas duas linhas e dá um OK. Pronto. Agora a nossa malha está criada e está oculta. Após isso, vamos fazer aplicar os carregamentos. Bom, agora nós iremos em carregamentos. Vamos definir os carregamentos. Vamos em aplicar, estrutural. Vamos primeiramente fixar o nosso problema. Então a gente vai em deslocamento. Depois de deslocamento nós iremos em linha. Em keypoints, pontos chaves. Então a gente vai selecionar os nossos pontos chaves, que são os da extremidade. Vamos dar um OK. E diferentemente do problema da aula 1, esse daqui ele não tem all degrees of freedom, ou seja, ele não vai ter deslocamento nem para cima, nem para baixo, nem para direita, nem para esquerda, nem para dentro, nem para fora, nem vai rotacionar em todos. Então o que acontece? Nesse daqui, ele não vai ter deslocamento no eixo X, nem no eixo Y, nem no eixo Z. Ele também não vai rotacionar no eixo X e nem no eixo Y. Não, nem no eixo X nem no eixo Y, ou seja, ele não rotaciona assim no eixo X e nem assim no eixo Y. E o único grau de rotação que ele vai ter vai ser no eixo Z, porque ele vai ter aquela flexão aqui. Então ele vai rotacionar aqui e aqui assim, no eixo Z. Então a gente seleciona todos aqueles que não vai ter grau de rotação e nem de deslocamento e deixa apenas o eixo Z porque vai ter. Então a gente seleciona 0, o valor de deslocamento, e dá um OK. E agora o nosso problema ficou fixo. Agora nós iremos aplicar força e vamos aplicar força em keypoints. A gente vai ter uma força aplicada bem aqui no meio, ó. Se você selecionar aqui no meio, ele já vai pegar aquele ponto que a gente criou lá atrás. Então a gente seleciona aqui no meio, dá um OK. E a nossa força será aplicada no eixo Y aqui, ó. Então a gente vem em FY e coloca menos 3.000 newtons, que era o valor da nossa força. Daí a gente dá o OK e está criada a nossa força aqui. Agora nós iremos aplicar a força distribuída, que está aqui nos primeiros 4 metros do nosso problema. Para aplicar essa força distribuída, a gente volta aqui em estrutural, vamos em pressão, e essa pressão vai ser aplicada no feixe. E agora a gente vai selecionar caixa e a gente vai pegar aqui com o botão direito do mouse e vai selecionar até mais ou menos a metade aqui, ó, onde fica verde aqui assim, ó, ali naquela aplicação de força, e solta.
Aí agora ele foi, só dar um zoom aqui com o Ctrl e o Scroll, ó, você vê que ele pegou realmente mais ou menos ali até a metade. Agora te dá um OK. Esse L key, load key, ele diz aonde vai ser a direção que vai ser aplicada a esse carregamento. Em 1, ele vai ser aplicado na direção X, mas não é o caso. Então a gente bota 2, que vai ser aplicado na direção Y, e 3 para a direção Z. Então a gente coloca 2, e esse VALI é como se fosse o valor da pressão inicial, e o VALJ seria no final. Então a gente lembra que era 200 Newton por metro, então a gente coloca 200. E a gente poderia botar aqui 200 também, mas se você deixar zero, como ele já diz aqui embaixo, ó, se você deixar em branco para uma pressão uniforme, ou seja, se você deixar esse segundo em branco e colocar apenas o valor no primeiro, ele vai considerar que é 200 em toda aquela seleção que você fez. Então a gente dá um OK e está aqui, ó, criado o nosso valor de força. Bom, agora, depois da gente ter definido os carregamentos, na real, deixa eu só plotar, porque não está aparecendo aquela força. A gente vem em plot e coloca multiplot, vem com Ctrl, aperta Ctrl e o scroll do mouse. Agora sim está aparecendo aqui tudo. Está aparecendo os nós, a, a força distribuída e a força aplicada no meio aqui. E também os pontos de fixação, né, dos elementos aqui. Depois disso, nós iremos em Solution, a gente já pode fazer o Solution, vamos em Solve e o trabalho atual, né, Current. Pronto, damos um OK. Isso, Solution is done, ou seja, a solução está pronta. Dá para fechar. Vamos em General Post Processing, para poder verificar, primeiramente a gente vai verificar as forças de reação. Então a gente vai em lista de resultados e iremos em Reaction Solution. Agora nós iremos em FY, na direção Y, e nós vamos pegar aqui. No nosso primeiro nó, a gente tem uma força de reação de 2,100 e no nosso último de 1.700, o que bate, né, com o valor teórico que foi feito à mão. Bom, depois disso, nós iremos analisar, né, o valor da força de cisalhamento e do momento fletor. Antes da gente verificar na real nossa força de cisalhamento e o nosso momento fletor, né, o diagrama, a gente pode ver aqui em Plot Results a deformação, né? Então a gente vem em Deformed Shape e a gente vem o que foi deformado e o undeformed, né? O que foi deformado e o não deformado. A gente clica em OK e aqui a gente consegue ver, né, a deformação e como era, né? A gente pode ver também uma vista isométrica para ter uma noção melhor de que apenas no eixo Y, né, que a gente vai ter deformação. A gente volta para visão frontal e a partir daqui a gente pode já ver o diagrama de força de cisalhamento e de momento fletor. Agora, para a gente fazer o diagrama de força de cisalhamento e de momento fletor, a gente fecha o Plot Results e vamos criar um Element Table. A partir daqui a gente define a tabela, vamos em adicionar, em SMISC e aqui vamos adicionar 3 e vamos dar um OK. Bom, aí ele vai dar um erro aqui que a gente vai ter que vir aqui, set e last. Pronto. Igual no primeiro vídeo. Agora a gente faz aqui, vem em Sequence Number, SMISC e coloca aqui, deixa zerado e aqui coloca 3. Aqui. Agora dá um OK.
Depois a gente coloca by sequence number também, SMISC, e coloca 6. Vamos botar também 16 e por último 19. Agora eu vou dar uma pausa porque eu vou explicar o que significa cada um desses números aqui. Bom, agora para explicar o que significa cada um daqueles números, a gente vem em ANSYS Help aqui. Dentro dessa aba a gente vem em Element Reference, referências de elementos, e baixa o PDF. A partir daqui a gente vai ter diversas funções, né, que o ANSYS ele passa para a gente explicando o que significa cada uma delas. A gente vai dar um Ctrl F e a gente vai pesquisar BIM 188. Aqui, BIM 188. A partir daqui a gente vem descendo e aqui ele vai explicando diversas das funções que a gente já trabalhou, né, na aula 1 e na aula 2. Mas o que a gente quer aqui é uma tabela de nós. Aqui, pronto. Achei a tabela. Vamos lá. Essa tabela, ela mostra, né, o eTable, os números que a gente coloca lá no Element Table. No caso, eu coloquei o 3, o 6, o 16 e o 19. Por que eu coloquei isso? Porque o 3 ele vai pegar o valor do momento em Z, do primeiro nó até o último nó, porque eu botei 3 e 16. Já o valor 6 e 19, ele vai pegar o shear force em Y, ou seja, a força de cisalhamento na coordenada Y. Então eu botei no primeiro nó até o último nó, que seria 19, né? O J e o I. O I é o primeiro nó e o J é o último. Então por isso que eu coloquei lá 3, 6, 16 e 19. E eu vou combinar eles com 3 e 16 juntos e 6 e 19 juntos, para a gente poder obter o diagrama de força de cisalhamento em Y, que é o que a gente quer, e o nosso momento em Z. Bom, agora, retornando aqui para a gente ver o diagrama de força de cisalhamento e de momento fletor, como a gente já definiu a nossa tabela no Element Table, a gente pode fechar. Agora a gente vai em Plot Results, vamos em Plot de contorno e vamos em Linear, Line Element Resolution. Agora a gente vai combinar. Lembra que se a gente pegar lá no nosso PDF do ANSYS, ele dizia que para a gente pegar o nosso diagrama do nosso momento fletor, a gente tinha que combinar 3 com 16. Então a gente combina o primeiro nó é 3 e o último nó tem que ser 16 que a gente criou. Com isso a gente dá um Apply e aqui está criado o nosso diagrama de momento fletor. Como ele é um modelo linear, aquela primeira parte do nosso diagrama que não era linear, aqui ela acaba sendo linear, mas também é uma questão de aproximação computacional, né? Mas como pode ser visto, ele chegou bem próximo, né, do valor máximo, que é 6.747, enquanto aqui no nosso valor teórico, né? No nosso valor escrito à mão, feito teoricamente, ele deu 6.800. Então deu um valor bem próximo. Enquanto, se a gente for pegar o nosso valor de força de cisalhamento, que era combinar 6 com 19, ele vai dar exatamente o mesmo valor. Ele vai dar o valor máximo aqui, 1.700 menos 2.092. Como podemos ver aqui, ó, menos 1.700. Aqui deu um valor próximo, né? Porque eu acho que ele acabou não pegando o primeiro elemento, deixa eu ver. Eu acho que ele acabou não pegando o primeiro elemento aqui, que era para pegar menos 2.100 aqui.
mas ele deu um valor bem mais um valor bem melhor do que o valor de momento fletor, porque o nosso diagrama já era um diagrama linear, né, enquanto do nosso momento fletor não era linear. Por isso que aqui deu exatamente 1700, por exemplo, no final, batendo aqui, né, com o mesmo valor que dava aqui. Na verdade, agora que eu percebi, o nosso problema ele deu invertido por um problema de convenção de sinal do ANSYS. Então, para corrigir esse problema de sinal de convenção de sinal do ANSYS, né, que aqui ele deu invertido para cá, o que a gente deve fazer é, na hora de criar o nosso diagrama de força de cisalhamento, é a gente pegar o nosso fator de escala e colocar -1 aqui. Quando a gente aplicar esse nosso fator de escala, ele vai inverter e agora sim, vai ficar exatamente igual ao nosso diagrama de cisalhamento do teórico, né? Bom, agora para encerrar essa aula, a gente poderia terminar animando esse problema, né? Para animar a deformação desse problema, primeiro a gente vem em Deformed Shape, Deformed e Undeformed, deixa ele desta maneira aqui. Depois a gente vem em Plot Controls e vamos botar em isométrico primeiro para a gente ter uma noção. Está em isométrico, mas está apenas linhas agora. Vamos deixar ele cheio, como se fosse realmente uma barra. Então a gente vem em Plot Controls, a gente vem em Style, vem em tamanho e forma. Agora a gente coloca Display Element, dá um OK. E agora o nosso problema ele tem tamanho de fato, né? Ele tem profundidade. Agora depois disso a gente vem em Animate, vem em Deformed Results e dá um OK. Com isso a gente vê a deformação do nosso problema. Vamos colocar na vista... ele não deixa botar na vista frontal porque está animando. Tem que tirar aqui. Vamos dar um close. Cancelar. Vamos colocar na vista frontal. Vista frontal, beleza. Vamos animar de novo, só que dessa vez com a vista frontal. Deformed Shape. Vamos aumentar o número... Deixa eu ver. Número de frames criados. Vamos botar 60 e Time Delay. Vamos botar... Não, 60 acho que vai ficar... tá bom, vamos botar assim. Ele vai demorar muito assim, mas a gente pode aumentar. Diminuir, na verdade. Aqui. Ó. Agora tá melhor. Melhorou agora. E aqui a gente consegue ver, né, a deformação aplicada na nossa barra. Vamos dar um pause. Vamos mudar de novo para vista isométrica. Vamos continuar animando aqui. Aqui. Beleza. Vamos botar em 2, diminuir o tempo. Aqui. E com isso a gente termina a nossa segunda aula de ANSYS APDL.